Graças e paz, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma madrugada com Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Alguns dias não gravamos alguns vídeos, pois estávamos acometidos de uma certa enfermidade em um dos nossos ouvidos. Ela ainda tem nos incomodado, mas sabemos que Cristo Jesus, Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, e Ele cuida de nossa vida. Amém? Quero deixar uma reflexão para os irmãos que se encontram no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, em uma de suas cartas, adverte a Timóteo, um dos seus fiéis, homens a qual ele instruiu, a qual ele colocou, e ele pôs a sua fé, que levaria não só o seu legado adiante, mas também levaria a palavra de Cristo Jesus adiante com ênfase, e levaria a palavra de Cristo Jesus com força, e não esmoreceria diante das dificuldades. E quando nós achamos pessoas assim, e quando nós vemos pessoas assim, é como se fossem rubis e como se fossem esmeraldas brutas que precisam ser lapidadas. E Paulo olhou e viu que era uma pedra bruta, e Paulo começou a lapidar Timóteo. E começou a dizer: Timóteo, lembra-te de que quando teu pai romano, ele por alto te contava histórias acerca daquele Cristo que havia se declarado como Messias, e ele havia levantado um povo, e ele havia guiado diversas pessoas, e ele havia alimentado. Então a tradição romana, ela ainda deixava vazar algumas coisas acerca do cristianismo, pois Roma tinha um certo interesse no cristianismo, pois era uma religião diferente daquela religião judia que havia sido pregada e que vinha sido pregada de seus sacerdotes. Então o seu pai, por ser romano, o pai de Timóteo, por ser um cidadão romano, ele havia e conhecia diversas histórias acerca do cristianismo. E a mãe de Timóteo, por ela ser judia, ela havia tido conhecimento da Torá e havia tido conhecimento de que deveria se seguir algumas parashats, e também havia ensinado a Timóteo os preceitos das palavras, ou seja, havia ensinado a Timóteo os preceitos da Torá e havia ensinado a Timóteo os mandamentos da palavra de Deus. Havia falado a Timóteo dos profetas e havia falado a Timóteo daquilo que viria a acontecer. Então Timóteo, ele era uma pessoa que desde criança ele era muito bem esclarecido, ele era uma pessoa muito bem instruída dentro da palavra de Deus. E aí, para a honra e glória do nome do Senhor, ele se encontra com o seu futuro mentor, que passaria a ser o seu instrutor, que seria Paulo. E Paulo começa a olhar para Timóteo com um olhar diferente, e ele começa a ver em Timóteo um homem que deveria levar o seu legado, como foi dito adiante. E Timóteo passa a ser um homem a qual passa a ser mensageiro de Paulo, ele passa a viajar de um continente para outro, ele passa a viajar de uma cidade para outra, ele passa a viajar de lugares, e ele passa a trazer mensagem para Paulo: olha, Paulo, a tua igreja, a igreja que tu instituísse, a tua igreja, um modo de falar, a igreja que tu levantaste em tal cidade, ela está assim, 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 algumas estão doentes, algumas estão mancando, algumas estão edificadas em Cristo. Então ele passou a ser um homem
que é como se ele fosse um missionário. Na verdade, ele foi um missionário, mas um missionário também instrutor, um missionário também que trazia notícia de como estavam as cidades para Paulo. E Paulo pegou e disse a ele: olha, Timóteo, de agora para frente você também vai começar a seguir os seus preceitos, você também vai ter que andar com suas próprias pernas e você vai ter que observar, porque nem todo o tempo eu estarei com você. E ele faz algumas indagações a Timóteo, ele explica algumas coisas a Timóteo, e essas coisas que ele explica, as que me chamam mais a atenção está aqui no capítulo 3, na segunda carta de Timóteo, quando ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. De quem foi que ele aprendeu primeiramente? Ele aprendeu em seu coração, aplicado da parte de Deus, nosso Senhor. E de que desde a infância sabes as Sagradas Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, como ele nasceu no ano aproximadamente 80 após a morte de Cristo, então ele já havia sido inteirado, ele havia vindo sendo e havia ouvido palavras acerca de Jesus Cristo, e ele tinha uma curiosidade, então ele passou a ser um judeu convertido. E esse judeu convertido passou a ter sede da palavra do Senhor, mas uma sede com uma obstinação diferente das sedes que existem hoje. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça. Então Timóteo, ele sabia que a palavra de Deus, ela era uma inspiração divina, ela não vinha de homens, de meros homens que haviam tido ideias, e essas ideias haviam tido um círculo, e esse círculo havia dado certo, mas que a palavra de Deus, ela era inspirada, assim como Moisés, através da Torá, estava ali no monte, e ele recebeu as tábuas da lei junto com diversas outras diretrizes para que o povo judeu seguisse. E sua mãe, como judia, havia ensinado a ele os preceitos judaicos. Mas como cristão convertido, ele pegou aquelas leis e aplicou-as dentro do cristianismo. Pelo menos as leis que serviam e que eram coniventes de acordo com a palavra de Deus, pois o próprio Cristo, ele veio não para poder abolir a lei ou para deixar a lei de lado, ele simplesmente veio para poder seguir a lei à risca e seguiu a lei à risca. Mas seguiu a lei à risca, à sua própria maneira. E de que maneira? Mostrando de que a lei não precisava de sacrifício, a lei não precisava de dores, a lei não precisava de interrogatórios, a lei não precisava de ser grossa, de ser indigna e de ser arrogante, mas sim de ser conhecida, de ser afável, de ser amável, de ser respeitosa, de ser cuidadosa e de ser caridosa. Então Timóteo havia aprendido aquilo e Paulo havia instruído ele acerca de tudo isso. E Paulo também disse para a educação na justiça. Então, que educação de justiça é essa? O nosso senso de justiça muitas vezes diz que aquilo está errado e que certas práticas dentro de uma determinada denominação ou dentro de um determinado círculo religioso, ela está errada. Nós devemos ser educados o suficiente para poder olhar com a ótica e entendermos de que onde está o comércio da palavra do Senhor e onde está a fé e onde está o engano da palavra do Senhor. E ali ele diz mais: e por fim, que todo homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. E o que é ser perfeito dentro da palavra de Deus? É você ser politicamente correto, é você ser um homem em quem não existe pecados ou em quem não existe arduras, é você ser um homem em que você viva dentro do seu lar e as pessoas não te conheçam, mas quando você saia na rua, você seja um exemplo
Não, isso não é uma vida de perfeição. A vida de perfeição, ela é errar, reconhecer o seu erro e crer que Jesus Cristo, Ele é nosso Senhor e que nós podemos nos converter todos os dias de nossos pecados e que nós podemos olhar para o alto e crer que Ele é acima de tudo e que Ele está à destra do Pai, nos esperando e que Ele foi preparar um lugar para nós. E mais, ele diz que devemos seguir a sua palavra. Então essa é a perfeição. É buscar a Deus acima de todas as coisas e mesmo com nossos erros, e mesmo com nossas fraquezas, e mesmo com os nossos deslizes, nós reconhecermos que Ele é o nosso Senhor e que Ele ainda é perdoador de nossos pecados. Ele ainda não é o nosso juiz, mas sim advoga diante de Deus a nós. E ali, Paulo ele diz que o homem ele seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. E que toda boa obra é essa? Muitas pessoas têm feito da casa do Senhor comércio. E por isso que quando ele entra dentro da cidade, ele entra dentro de Jerusalém, ele vai até o templo e ele vê que os homens estão ali fazendo comércio, ele vê os cambistas vendendo pombas, vendendo rolinhas, vendendo cabrito, cabras, carneiros, vendendo bodes, vendendo bois. Ele sai quebrando e ele sai chutando tudo em um momento de raiva, em um momento de ardor, porque ele olha e ele diz que a casa do Senhor não é isso. Ele olha e ele diz que a casa do Senhor é um lugar de piedade, é um lugar onde nós devemos estar para poder buscarmos o perdão e prestarmos um culto. O que culto é esse? É um culto racional. E que culto racional é esse? É um culto onde exalamos de dentro para fora, é um culto onde nós tiramos de dentro de nós toda aquela imperfeição e lançamos diante do Senhor e dizemos: olha, Senhor, eu não sou capaz, olha, Senhor, eu não sou digno, olha, Senhor, eu sou fraco, olha, Senhor, eu não tenho, Senhor, em mim, Senhor, nada que possa te fazer feliz, eu não tenho nada em mim que possa trazer alguma felicidade para o Senhor. Mas aí ele vem com o seu bálsamo de misericórdia, ele vem com o seu bálsamo de graça e ele olha para nós e ele diz assim: sim, filho, você tem algo que você pode me agradar e é a sua adoração. É o seu louvor sincero, é a sua vida sincera. Então é essa perfeição que Ele quer de nós. É sermos sinceros, é sermos coerentes, é sermos simples, é sermos singelos, mas também sermos incisivos, mas também sermos práticos, mas também sermos de forma dura e compreensível e negarmos ao pecado, negarmos a nossa natureza, negarmos aquilo que nos atrai, pois sabemos que o pecado ele nos atrai, sabemos que o pecado ele tira a nossa concentração. Mas a perfeição é nós estarmos em constante oração, em constante penitência. E que penitência é essa? Nós fazemos flagelo de nós mesmos? Não. A penitência que o Senhor quer é que nós nos renegamos, é que nós reneguemos essa natureza que existe dentro de nós, que foi implantada dentro de nós, e nós possamos assim a cada dia atingir o alvo, a cada dia atingir um novo patamar. É como se nós estivéssemos subindo degrau, e para nós subirmos cada degrau nós temos que impor força em nosso corpo para podermos subirmos degrau. E ali Paulo ele fala a Timóteo e ele diz: olha, Timóteo, a partir de hoje, Timóteo, você tem que ser assim, Timóteo, você tem que observar a palavra de Deus, Timóteo, você tem que observar aquilo que você aprendeu lá atrás, para que a sua fé, Timóteo, ela não seja corrompida, para que a sua fé, Timóteo, ela não seja desviada, para que a sua fé, Timóteo, ela não venha a ser enganada, para que a sua fé, Timóteo, ela não venha a ter sido de comércio, onde as pessoas têm colocado a sua fé, têm colocado a esperança, têm colocado acima de tudo a prosperidade, têm colocado acima de tudo que você vai ficar bem, que as coisas irão passar. Não, Timóteo, não é assim. A palavra de Deus ela deve ser cumprida, Timóteo. A palavra de Deus ela deve ser semeada. A palavra de Deus ela também deve ser colhida. E quando nós começamos a colher o fruto da palavra de Deus, nós vemos que as coisas não são só bonança. Vemos que as coisas em nossa vida são de dificuldades.
E essas dificuldades, elas não são alcançadas com promessas de que nossa vida vai mudar, de que você vai enriquecer, de que você vai prosperar, de que você vai ter uma vida repleta de regalias. Não, porque o céu, ele é tomado à força. E será que as pessoas que têm pregado por aí não têm sabido que as palavras são assim? Esse é onde habita o problema. É aí onde habita o X da questão. As pessoas têm feito da palavra do Senhor comércio, mas nós, os remanescentes, e que remanescentes são esses? São as pessoas que se viram, são as pessoas que dão a seu rosto a bater e dizer: não, eu sou um cristão verdadeiro, eu não vou vender minha fé, eu não vou vender aquilo em que eu acredito que ele pode sim, mas ao seu querer, ao seu modo, à sua maneira, à sua prática, ao seu ver, ao seu momento, ele pode sim mudar a minha situação, mas eu não vou correr atrás da situação para que ela mude, eu vou correr atrás daquele que pode mudar a minha situação. E ao fazer isso, nós estamos correndo atrás da palavra de Deus. Ao fazer isso, nós estamos correndo atrás do abençoador. E quando nós vamos atrás do abençoador, louvado seja Deus, ele olha para nós e ele diz assim: você tem tantas coisas que você poderia fazer no mundo, mas você está correndo atrás de mim. Você está vindo atrás de mim. Então é porque você quer algo de mim. E eu vou dar uma atenção para você. Então é assim que são feitas as coisas dentro do plano celestial. Devemos buscar incessantemente a palavra de Deus. E devemos não nos preocupar, não é uma barganha que você faz hoje para poder receber amanhã. A palavra de Deus, ela é singela, ela é simples. E você deve fazer sem olhar e sem querer merecimento. Pois somente a graça, ela nos basta, somente o fôlego de vida nos basta, e somente seguimos as suas escrituras e sabemos que ao final de nossa vida, nós poderemos ter uma vida eterna ao seu lado. Isso já é mais do que suficiente. Por isso que ele diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então deixe que a esperança, deixe que a paz, deixe que o gozo, deixe que a prosperidade, ela seja aumentada em vossa vida. Deixe que ela venha e que ela flua de uma maneira simples em sua vida. E buscai o reino de Deus, e buscai a sua justiça, porque todas essas coisas vos serão acrescentadas. E Timóteo, ele foi um homem, ele foi um servo, em quem não havia dolo, em quem não havia em que ser apontado como um homem em que se desviava da fé. Que nós não desviemos da fé, que nós não nos desviemos dos preceitos bíblicos, que Cristo seja a nossa essência, que Ele seja o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada, e que nós olhemos para Ele, para que um dia nós possamos repousar nesse cais chamado Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós e que nós possamos estar sempre vigilantes, porque o noivo já está às portas. Louvado seja o nome do Senhor.